Aqui na Folha News, da Folha do Nordeste, estamos recebendo a nossa convidada Maria Dornelles. Lagoa Vermelha está vivendo o seu maior evento tradicionalista, o Rodeio Crioulo Internacional e a Festa Nacional do Churrasco. E é o momento, então, para nós falarmos um pouco mais sobre tradicionalismo. Por isso, nós convidamos a Marília para conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. A Marília tem uma longa experiência, uma longa vivência no meio tradicionalista. E nós começamos, Marília, lhe perguntando como ingressou no movimento tradicionalista. Bem, boa tarde, então. É um prazer estar aqui e poder contribuir, então, com a história, né, do tradicionalismo na nossa cidade. Eu iniciei no movimento, né, através da minha filha, que com 8 anos, 9, ela quis concorrer à primeira prenda do CTG Alexandre Pato, primeira prenda Mirim. E aí a gente foi em busca, né, desse conhecimento que era importante para ela. E em função disso eu comecei, né, então a me ambientar nesse mundo tradicionalista e graças a Deus também a Caroline conseguiu vários Objetivo, né? objetivos, né? Foi prenda mirim, juvenil, adulta, né? Conquistou vários troféus aqui na nossa cidade e fora também. E aí então eu assumi então essa parte mais administrativa, né, filosófica do movimento, né? Porque aí quando ela ingressou na faculdade eu me dediquei mais também. E também quando conheci o Hélio, né, que o Hélio também é do centro da nata lá do tradicionalismo, né, que o pai dele pertencia ao grupo dos oito. Então eu fiquei rodeada de tradicionalismo, né? E pude então a exercer as atividades, né? Na época em que eu trabalhava no colégio estadual, eu era vice-diretora e nós fundamos junto com o Jaime Nogueira e a Maria Nelly o DCT Tio Góis, né? E eu fui a primeira patroa do DCT Tio Góis. E após aí, então, eu já vim assumindo vários cargos. Fui conselheira do movimento tradicionalista, fui vice-presidente de cultura na gestão do Jair Lima, nosso conterrâneo. Depois do Oscar Grez, do Manuelito Savariz, fui diretora de concursos, fui a primeira mulher coordenadora da oitava região, numa época bem difícil, né? Porque embora já estejamos em 2025, ainda é difícil para as mulheres alguns cargos, né? E naquela época era mais difícil ainda, né? Depois de coordenadora, fui diretora de concursos do MTG também, né? Que atuava basicamente com a questão do concurso de prendas e peões do Estado. E depois aí então me voltei ao Alexandre Pato, né, onde eu tive a oportunidade e a satisfação de ser a primeira mulher patroa do CTG Alexandre Pato. Marília, e como é que você se adaptou bem, ingressou bem com toda a força, te conquistaram para levar o tradicionalismo ou foi Sim, meio forçado? não, no começo, assim, até a primeira vez que eu fui convidada, né, para ser conselheira e vice-presidente de cultura, eu até levei um susto, né, porque não era uma coisa assim imaginável assim para mim aquilo, né? Nós estávamos em Rio Grande, né, num congresso, e o Manuelito me chamou para o lado e me disse: Marília, você vai assumir a vice-presidência de cultura do MTG. Daí eu aqui de Lagoa Vermelha, patroa do DCT Tio Góis, né? Aquilo para mim era um mundo muito grande, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Com Então, poucas mulheres nessa atividade aí. poucas mulheres na atividade, né? Bem poucas mulheres. E aí, em questão de 30, 40 dias, eu assumi como vice-presidente de cultura. E graças a Deus, né, sempre foi muito bom e foram assim oportunidades em que eu conheci praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, muitos tradicionalistas, pessoas assim da história do tradicionalismo, né? Às vezes a gente conta para as crianças, né? Ah, o dia que eu conversei com o Barbosa Lessa. Ai, a senhora conversou com o Barbosa Lessa.
Então, esses são prazeres, né, que ninguém pode tirar da gente, né, porque a gente conviveu com essas pessoas, né, e a gente aprendeu, assim, o real significado daquilo que eles passavam para a gente em relação ao tradicionalismo, né, tanto o Lessa quanto o pai do Hélio, o seu Vilmar Vinck de Souza e outros tantos que a gente teve a oportunidade de conviver, né, agora a maioria falecidos, né, mas assim, então, isso me trouxe uma base muito forte do tradicionalismo, né? Daquele tradicionalismo raiz mesmo, sabe? Que é o que eu procuro vivenciar. Chegou a ser cogitada para ser presidente do MTG? Não, eu acho que não, né, Hélio? Eu não tenho lembrança disso, Sim. mas até teve, assim, especulações, mas de fato e de direito, não, não. A gente tinha uma equipe boa, uma turma boa, e a gente mantém amizade ainda com essas pessoas até hoje, né? Nós temos um grupo que a gente se encontra, né, do mais antigo, e ficamos lembrando das coisas que passou. Marília, como é que se desenvolveu o tradicionalismo nesses anos todos que você participou? É, Houve uma evolução? Sim, independente da minha caminhada dentro do MTG, eu sempre caminhei paralelamente no Alexandre Pato. Teve uma época que aí a Caroline se deslocou para o Arte Nativa e eu participava lá junto com ela, porque a gente ficava sempre junto, mas efetivamente mais acompanhava a caminhada do Alexandre Pato. Então, desde 86, eu acompanho os rodeios do Alexandre Pato, né? Eu comecei trabalhando na secretaria, que daí a Carolina era prenda, mirim, e aí a gente auxiliava como voluntária, né? Trabalhava na secretaria. Quando a secretaria era ali perto do portão, era um bloco de cimento, né? As pessoas se credenciavam ali, passavam por dentro, e a gente tinha uma máquina Olivetti, batia, datilografava o nome das pessoas, né? Tinha eu e uma funcionária cedida da prefeitura. E ali a gente fazia inscrição da artística, recebia os convidados, passava todo mundo ali e graças a Deus foi evoluindo, né? Então eu fui acompanhando todos esses rodeios, né? Até o do Alvício eu sempre trabalhei como voluntária, né? Na parte artística. Depois eu assumi a parte artística, daí já eu coordenava tudo, mais ou menos dentro daquilo que eu aprendi no MTG. Então veio tendo essa evolução. E aí, depois, na patronagem do Nicanor, daí eu comecei a participar efetivamente da patronagem, né? Eu fazia parte, né, da diretoria, da patronagem mesmo. E na patronagem do Nicanor, eu acredito que tenha sido um marco, né, para o Alexandre Pato, porque levar o CTG para lá, ser construído dentro do parque e toda a movimentação que foi feita, né, pelo Nicanor, pelo seu Hélio Moreira e por outras pessoas, para que se saudassem as dívidas da época e fizesse um novo CTG, deu um ânimo, né, deu uma vida nova para o CTG, né? E aí depois, então, veio o Volmir, né? Que também foi um rodeio que implementou muita coisa, foram feitas as ruas, foi calçada, foi a primeira vez que a gente fez o Café Campeiro, porque o Café Campeiro, ele nasceu da Copa Pampa Campeira, que foi um evento que o MTG veio fazer aqui em Lagoa. Porque como eu tinha essas relações, eu procurava trazer tudo para cá para o pessoal conhecer o churrasco e conhecer Lagoa e conhecer o CTG. E aí a gente teve muito prejuízo, choveu muito, né? Foi horrível. E aí o Valmir me disse, Marília, vamos fazer o quê com essas mulheres aqui? Tipo, vamos fazer um café, né? E aí surgiu o café, e daí no rodeio do Valmir a gente fez o café, foi uma coisa muito boa que deu certo também, né? E o rodeio do Valmir também foi o rodeio que teve o maior número de invernadas, 48 invernadas, né? Foi assim magnífico assim, em termos de público, de tudo, porque vinha nessa, nós tínhamos feito o congresso tradicionalista aqui, a gente tinha conseguido trazer para cá para conhecer o CTG, né?
E aí o parque encheu, porque todo mundo queria conhecer o CTG mais bonito do Rio Grande do Sul, né? Então, isso foi, assim, uma coisa muito boa também. E aí também já trabalhei depois do Volmir no rodeio do José Alduir, no rodeio do Dirceu e depois nos meus, né? Sim. Então, a evolução foi assim grande, a gente foi percebendo, o pessoal respeita muito o CTG Alexandre Pato, vem dessa caminhada, né? E a gente nunca pode esquecer. Eu sempre digo para as crianças, vocês têm que saber quem era o Alexandre de Góes Vieira, você tem que saber quem era o Nicanor, o seu Wilson do Amaral, o seu Podalírio, enfim, todas as pessoas, porque isso é uma caminhada, né? É uma caminhada que vai numa constante, né? Daqui 10, 15 anos, as pessoas poderão esquecer, mas a história tem que estar escrita e tem que estar perpetuada de alguma forma, em algum lugar, né? Então, isso é importante. Mas eu sempre digo, nós vamos receber uma homenagem sexta-feira lá no CTG, né? E daí eu coloquei no nosso grupo lá, que nós temos um grupo, Grupo Gratidão, e nós temos 5 patrões lá, 3 patrões e 2 esposas de ex-patrão. E eu escrevi os nomes lá e mandei as crianças pesquisarem quem eram, por que, que elas iam na homenagem, né? Porque é muito fácil você dizer, ah, ela vai porque é isso. Não, vai lá saber quem foi a pessoa, né? Procurar saber. Que essa base é importante, né? Eu imagino o quanto eles tenham sofrido para conquistar aquele espaço que a gente tem ali hoje, né? Então, tudo isso vem na cabeça da gente e daí é isso, né? Essa raiz. O rodeio tem crescido ultimamente, nos últimos anos, e segundo algumas informações, o nosso rodeio desta semana poderá se constituir no maior rodeio de toda a história. Tem É. essa expectativa também, Ah, eu Marília? acredito que sim, né? Porque o pessoal primeiro conhece o CTG, conhece o trabalho do CTG, que é um trabalho sério, né? Conhece a história, conhece como é feito o rodeio, e você fazendo um rodeio organizado, as pessoas vêm, né? Outra coisa que vai trazer muita gente é a questão da cancha, né? Que o pessoal tem essa curiosidade, né? Por ser maior do estado, então eu acredito que vai vir muita gente e também os shows, né, que o pessoal gosta, os bailes, enfim, toda a programação. Vamos falar um pouquinho da história, Marília. Vamos ver se eu sei responder. O surgimento dos rodeios, como é que aconteceu? Ah, mas o primeiro rodeio foram piquetes, né? Deixa eu me lembrar que eu não lembro muito nada na Vacaria, né? Era aqui da nossa região até Vacaria, Lagoa Esmeralda. Eu não lembro agora o nome dos piquetes, mas eles faziam essas competições, né, a campo aberto, né, de laçar, e aí lá na cidade de Esmeralda, então, esqueci o nome dele, olha que eu tô esquecida também, mas enfim, que um senhor, né, desafiou a laçarem, então, na res, né, essa competição que eles faziam, porque eles laçavam parados, né, e aí foi ali que se instituiu o primeiro rodeio, o primeiro tiro de laço, né? Que foi sob forma de rodeio. E a partir daí, Vacaria, então, assumiu, né, essa questão e fez o primeiro rodeio, né? Que foi Então, a origem dos rodeios é na nossa região. na nossa região. E a cidade de Esmeralda é considerada o berço do tiro de laço justamente por isso, por esse senhor ter desafiado essas pessoas que faziam essas brincadeiras no campo, né, essas laçadas, a laçarem no cavalo, assim, né, com algumas regras que foram colocadas. E ali foi que começou. E estamos agora, então, num momento de afirmação do nosso, né? Exatamente. Aí eu acredito que tudo vai dar certo, seu Alduir, né? Porque tem bastante gente trabalhando, a prefeitura muito empenhada pelo que a gente observa, né? Uh, o prefeito novo até laçar, já vi que laçou, né? Então isso é uma coisa boa, porque parece pouco assim, ah, mas foi lá e laçou. Não, isso tem uma representatividade muito grande, né? Porque ele termina conquistando pessoas
que ficam admiradas pelo prefeito Lassá, enfim, né? Então, eu acho importante essa construção que ele está fazendo, né? Acho que vai dar certo. E o movimento tradicionalista tende a crescer? Digamos, com a vida moderna de hoje, onde os jovens têm outras opções, redes sociais, enfim, uma infinidade de opções. É, eu, como vivo nesse meio, né, eu gostaria e quero que ele cresça, Sim, né? Mas, assim, a gente vê, assim, eu já vejo, assim, a dificuldade, principalmente nas invernadas adultas, né? A gente tem aqui em Lagoa a invernada mirim, juvenil, né, nas nossas entidades, mas a gente não tem invernada adulta, pois é, até me né? surpreendeu essa informação que me deram, que não tem invernada Não, adulta. não tem. Qual seria a causa, na tua avaliação, Marília? Eu acho que é a questão do emprego, né, da escolaridade, de saírem para fora para estudar e para ter um emprego mais, como digo assim, consistente, um emprego melhor, né, muitas vezes, porque você dançar envolve muito ensaio, né? Então, o pessoal da adulta termina ensaiando, tipo assim, depois da aula, depois da faculdade, 11 horas, meia-noite, até de madrugada, né? Por um rodeio grande assim como o nosso. Então, fica difícil, né, para a juventude manter esse ritmo de ensaio, essas questões assim, porque tem outros envolvimentos, tem o trabalho, tem a faculdade, tem a família, tem às vezes a namorada, né? Enfim, são várias questões assim, mas infelizmente a gente não tem. Infelizmente aqui em Lagoa não temos. Em outros centros, assim, Passo Fundo já tem, mas ali tem a faculdade, que é ali, né? Então tudo facilita. Acredito que seja mais por isso mesmo, por essa questão assim de escola e de emprego mesmo, né? Para procurar se manter, né? Se sustentarem, enfim, né? É uma situação que pode permanecer, então, Marília. Ah, eu acredito que sim, eu acredito que sim. E o que a gente vê muito, assim, pelo que a gente assiste, assim, no Enarte, que é o nosso festival do MTG, as invernadas adultas, elas têm bastante lá, mas elas são de muito jovens, assim, de idade de juvenil, assim, sabe? Porque no Enarte tu pode dançar com 16 anos, então a gente vê que as invernadas são jovens, não são adultos, né? Sim. Então, eu acredito que seja mais nesse sentido, né, de estabilidade mesmo. Marília, com relação à festa nacional do churrasco, já tinha na sua época, né? Sim, sim, sim. Inclusive, nós tivemos edições da festa em que vieram equipes de fora, de Porto Alegre, de outras cidades, assim, tinha bastante participação de equipes que vinham fazer a festa, né, o concurso da comida campeira, né, tinha mais participação, né? A gente não consegue trazer essas pessoas, eu não sei se porque a premiação talvez fique um pouco a desejar, os custos são muito caros, porque você tem que trazer muito utensílio, alimento, enfim. Eu até não sei como é que eles se estruturaram essa vez, mas a princípio eu acho que ela precisaria sim de mais impulso. O que estaria faltando, Marília? Pois aí não, eu acho que seria a questão mais uma premiação que tem que ser muito boa mas muito boa mesmo, né? Assim, para trazer esse povo, né? Porque é caro, né? Se manter e trazer a comida, porque eles têm que trazer o que eles vão cozinhar, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Porque a festa em si, ela é muito bem divulgada, né? A questão do churrasco lá na casa de carne, do restaurante, isso aí, tranquilo. Mas assim, a gente precisaria trazer mais pessoas para estarem aqui presentes e talvez, em vez de concorrer, criar uma mostra, né, de comida campeira, onde cada região, cada CTG pudesse trazer a sua iguaria, né? Como faz André da Rocha, os piquetes ali, os CTGs, cada um tem que mostrar um prato e aquele prato tem que servir tantas pessoas, né? E tem uma comissão que julga.
Então, claro que para nós isso seria difícil, assim, para servir tantas Sim. pessoas, porque a festa é muito grande. Mas poderia ter uma comissão, né? Enfim, teria que ser pensado alguma coisa nesse sentido para dar um fortalecimento né, na questão da comida campeira. A questão do churrasco, eu acho que nós estamos bem. Este título que Lagoa Vermelha tem agora de capital nacional do churrasco, Marília, pode também contribuir para a divulgação do município? E como usar esta data, Marília? Porque muitas pessoas falam assim, que Lagoa é a capital nacional do churrasco, mas não tem churrascaria. Agora temos, né? É sim, Tem. Mas assim, ó, eu vejo o seguinte, contribui muito para o desenvolvimento do município e assim todos os eventos do MTG que eu consegui trazer para cá, todos, o pessoal queria era comer o churrasco e a comida campeira. A nossa comida campeira, isso é um detalhe importante, ela é muito diferente da comida campeira do resto do estado. Ela é muito mais saborosa. Porque se o senhor for lá na fronteira, o carreteiro não é igual ao nosso, né? O feijão não é igual ao nosso. E a quirera não é igual ao nosso. Nada é igual ao nosso. Mas, enfim, nós temos muito mais qualidade e muito mais sabor na comida. Né? Então o pessoal sempre veio com aquela expectativa de querer ver, de querer comer, de conhecer o chapéu de bispo, o que que é o chapéu de bispo, o que é isso, o que é aquilo, como é que faz a linguiça, por que que é picada, o que que tem dentro, aquelas sim, coisas todas. Então eu acho que isso contribui muito para o município, né? É assim muito importante. E o fato de nós não termos, entre aspas, churrascarias, eu acho que a Fatoria está exercendo um papel bonito e o ponteio também, né? Eu acho que durante a, a- na cidade, assim, eu acredito que sejam os dois que estejam fazendo, mas é porque tem aquele ditado, né? Que aqui em Lagoa todo mundo é churrasqueiro, né? Então fica difícil. Mas não sei se seria só essa questão da churrascaria, porque essa churrascaria teria que ter um atrativo turístico muito grande, porque o pessoal de Lagoa ia fazer nas suas sim, casas, sim. né? Então teria que se pensar alguma coisa junto, Agregar outra. agregar outros valores, outras ideias, outras coisas, porque só a churrascaria por si só, não sei se ela se manteria, né? Porque nós fazemos churrasco no domingo em Sim. casa, né? Uhum. Tá certo. Marília, não sei se teria algo mais para acrescentar Não, sobre o movimento tradicionalista. No momento está sem cargo. no momento estamos de férias. Nós estamos trabalhando com o Grupo Gratidão, né, que é o nosso grupo que faz um trabalho voluntário e de benemerência aqui na cidade, né? E é a nossa mesma equipe que a gente tinha, né? A gente se manteve reunido e trabalhando. E estamos aproveitando. Ontem estivemos lá no parque, né, passeando, jantando, vendo um outro lado que a gente não tinha oportunidade de ver porque a gente estava Sim, trabalhando, sempre envolvida, trabalhando, né? sempre envolvida, né? Então é uma parte boa assim agora também, né? Sim. E o nosso parque terá que ser aumentado logo, né? Com certeza. Não, isso já é de tempo que vinha sendo pedido para a prefeitura, muito tempo já, para que fosse adquirido ou que fosse de alguma forma conseguido mais espaço, porque já há vários rodeios que não têm condições de ficar assim todo mundo lá dentro como as Sim. pessoas gostariam de ficar, né? Não tem realmente. Então isso para mim é urgente. Isso para mim é urgente, é uma coisa de extrema necessidade. Embora não faça parte da administração do CTG, já se fala isso ou não? Não sabe dizer. Eu já ouvi falar, já alguns comentários que parece que já foi solicitado para a prefeitura viabilizar de alguma forma, né? Mas quando eu era patroa, nós já havíamos pedido para o Gustavo várias vezes para nos auxiliar nesse sentido, né? Assim, de aumentar o parque, né? Ou adquirir uma terra, ou, enfim, de uma outra forma legal para que a gente pudesse ter, né? Até porque a prefeitura teria que ajudar, né? Porque Sim.
nós também pegamos uma época em que o CTG, não só eu, como todos os patrões, né, teve a construção do CTG. Aí depois na época do Volmir, nós tivemos um temporal, né, que descobriu o CTG, não sei se o senhor lembra. Sim. Aí foi feito um empréstimo para cobrir o CTG, porque foi no mês de dezembro esse temporal, e em janeiro tinha um congresso para mais de 1.000 pessoas. Então não tinha dinheiro, né? Então o Volmir abraçou a causa, né? Fez esse empréstimo, e esse empréstimo só terminou na minha patronagem. Então, sempre foi muito difícil, né? Sim. Para conseguir fazer todas essas as coisas, né? Para adquirir, para comprar, desde louça, talher, tudo, sempre foi assim com bastante dificuldade, né? E daí para comprar mais um terreno, que seria uma coisa grande, né? Sim. Não tinha condições, né? Então a gente já havia feito o pedido para o prefeito Gustavo, não tem mais É condições. fundamental a participação do poder público, né? Acredito que sim, acredito que sim. Espero que o prefeito se empenhe nesse sentido, porque daí em 2027 a gente possa, né? Porque a gente ouve assim algumas reclamações, né, do pessoal de fora que Sim. não tem onde estacionar, não tem como entrar, não tem onde deixar, que, enfim, isso são coisas Sim. normais, né? Mas É que não tem espaço nem para o acampamento, né? não tem nem para a parte artística. A gente estava olhando ontem ali onde nós estávamos, que era um local assim da parte artística, já está lotado, e a parte artística das invernadas vai chegar sábado. Onde é que eles vão ficar, né? Então, não tem. É urgente. Muito obrigado mais uma vez, Marília, pela sua gentileza de conceder esta entrevista à Folha News. Eu que agradeço e estou à disposição e espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado. Nós conversamos com a senhora Marília Dornelles, tradicionalista de renome aqui da nossa cidade, e que falou diversos assuntos de interesse. Muito obrigado à nossa convidada e aos que estão nos assistindo também.